O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bênção podermos celebrar mais um dia a Santa Eucaristia. Nesta manhã chuvosa aqui na cidade de Valinhos, nós levantamos as nossas mãos para os céus e louvamos a Deus pelo dom da nossa vida. Louvamos a Deus pela chuva que rega a nossa terra, pela chuva que traz para nós melhor qualidade de respiração. Louvamos a Deus porque hoje o Senhor nos dá mais um dia de presente, para que possamos amá-lo acima de tudo e acima de todas as coisas, como nós dissemos agora há pouco na oração da coleta. Que você possa neste dia amar a Deus acima de você mesmo, acima de tudo, acima de todas as coisas, porque nós somos filhos de Deus, porque nós fomos gerados por Ele. Nós não somos Deus, mas nós somos criaturas, criação de Deus. E como criação de Deus, queridos irmãos, é preciso que nos coloquemos diante do nosso papel, de enquanto criatura, enquanto obra-prima das mãos do Senhor. Recentemente, o nosso Brasil tem falado muito a respeito da questão do aborto. Todos nós ficamos estarrecidos pela violência sofrida por aquela criança que há muito tempo era abusada pelo seu próprio tio. E hoje, diante desta gestação criminosa e inesperada, muitos resolveram dar a sua opinião a respeito de uma questão tão séria, que é a questão do aborto. A palavra de Deus, ela é a resposta diante de todas as nossas dúvidas. A palavra de Deus, ela sim é caminho que nos orienta. As pessoas falam tantas coisas sem nenhum conhecimento, mas a palavra de Deus, ela nos norteia, ela nos dá uma estrada a seguir. Deus se manifesta na palavra, Deus se manifesta na Sagrada Escritura, Deus se manifesta a nós hoje por esta palavra, queridos irmãos e irmãs. Os documentos da igreja nos falam isso, a Dei Verbo nos fala isso. Deus está presente, contido na sua palavra. Já cantava o salmista, e isso nós não podemos negar. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver.
A palavra de Deus é a resposta para todas as nossas dúvidas. A vida é dom de Deus. A vida é presente de Deus. Foi o Senhor quem nos deu. Não é nossa. Por isso, nós não temos poder sobre ela. E o versículo 28 nos fala: porque o meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como entristece o coração de Deus. Países aprovando o aborto, pessoas sem nenhuma fé, defendendo algo que nem sabem o que significa. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. E é disso que nos fala mais uma vez a primeira leitura. Nós continuamos meditando a profecia de Ezequiel. Desde a semana passada, nós continuamos realizando este estudo, amados, sobre a profecia, sobre o livro do profeta Ezequiel. Ontem nós meditamos o capítulo 24, hoje nós meditamos o capítulo 28, versículos de 1 a 10. E a leitura da profecia de Ezequiel de hoje coloca-nos diante desta mensagem contra a cidade de Tiro. Por causa do seu orgulho e da sua arrogância, colherá os seus frutos. Somente Deus é o Senhor e ninguém mais. A cidade de Tiro era vivida, ou melhor, possuía uma cultura politeísta. As pessoas dali acreditavam em vários deuses. Essa era a cultura religiosa de Tiro. E assim até hoje, muita gente insiste em fazer uma salada da sua fé, não é? Tem gente que acredita em horóscopo, tem gente que acredita em simpatia, tem gente que acredita no cristianismo, mistura com o espiritismo, e a gente muitas vezes perde a referência da nossa fé, porque estamos perdidos na nossa caminhada espiritual. Num determinado momento, o povo de Tiro começou a acreditar que eles mesmos eram como Deus. Hoje, Deus fala contra o orgulho e contra a arrogância deste povo, desta cidade, do rei e de toda a sua gente. Por isso a profecia é contra eles, dizia Ezequiel, porque o teu coração se tornou orgulhoso. Tu dissestes: eu sou um Deus, e ocupo o trono divino no coração dos mares. A cidade de Tiro ficava onde hoje aconteceu recentemente aquela explosão no Líbano, às margens do mar ali em Beirute. Esta hoje é a região atualizada da cidade de onde ficava Tiro. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual à de um Deus, por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância. Sim, tu és mais sábio do que Daniel, segredo algum te é obscuro. Com grande tino comercial aumentaste a tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Receberá contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão teu esplendor. Porventura, ousarás dizer a um deles: sou um Deus, na presença de todos os teus algozes? Queridos irmãos, a palavra de Deus nos coloca diante da nossa condição. Somos criação de Deus, somos homens, somos mortais. Deus está acima de tudo, Deus está acima de todas as coisas. E eu quero lembrar vocês daquilo que dizia ainda o Concílio Vaticano II sobre... Segundo não, um pouquinho mais atrás ainda. O Concílio Vaticano I, sobre quem é Deus. A Igreja Católica Romana crê e confessa que há um só Deus verdadeiro, vivo e criador. Ele é o Senhor do céu e da terra. O Vaticano I insiste em nos dizer: onipotente, eterno, imenso, incompreensível, infinito em intelecto, em vontade e em perfeição. O nosso Deus é perfeito, sumamente feliz em si
e por si mesmo. Ele está inefavelmente acima de tudo o que existe ou fora dele se possa conhecer. Deus está acima de tudo, acima do nosso intelecto, acima da nossa mente, acima da nossa inteligência. Afinal de contas, foi Deus quem nos criou assim. Ele tem poder sobre a nossa vida e nós somos criação de Deus, nós não somos Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 202, assim ele também nos ensina: cremos que há um Deus eterno, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que se manifesta a nós através da Santíssima Trindade. 3 pessoas, mais uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Este é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o rochedo da nossa salvação. Como dizia o credo de Nicéia, o credo niceno-constantinopolitano, Ele é Deus de Deus, Ele é Deus da fonte, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus Cristo não é criatura como nós somos, não. Nós somos criação de Deus. Jesus Cristo não. Ele é Deus de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos nos colocar em nosso lugar no tempo e na história. Não brinquemos com aquilo que pertence a Deus. Não brinquemos com a vida, nem com a morte, porque nós não temos poder sobre isso. No Evangelho de hoje, em Mateus 19, versículos de 23 a 30, somos colocados numa sequência daquilo que nós rezamos ontem. Ontem o Senhor nos chamava ao despojamento. Não é? Aquele jovem rico queria seguir Jesus, então Jesus disse: vai, vende tudo que tem, depois vem e siga-me. E aquele jovem ficou triste, porque era apegado aos seus bens. Hoje, nos versículos de 23 a 30, nós vemos que a salvação, ela não vem do homem, em sintonia com a primeira leitura. A salvação, ela vem de Deus. E é preciso, porém, que queiramos com humildade esta salvação, de coração puro, de coração humilde. O que vem do homem não é a salvação. O que vem do homem é a desobediência e o pecado. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, nós vemos isso. E o que vem de Deus? A misericórdia, o perdão, a salvação. Ele é o nosso Criador. O homem não é Deus, não pode brincar de ser Deus. O homem é criatura humana. Ele provém de Deus, mas não é o Senhor. O Evangelho começa nos dizendo justamente isso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em sintonia com aquilo que nós rezamos ontem. Porque o apego nos traz este afastamento para com o Senhor. Então os discípulos espantados perguntaram: mas Senhor, quem pode ser salvo desta forma? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O nosso Deus é o Deus do impossível, querido irmão e irmã. Apresenta ao Senhor hoje a tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento. Coloca tudo nas mãos do Senhor, porque nós não temos poder sobre isso. É Deus quem tem o poder de nos dar a vida. É Deus quem tem o poder de nos libertar. Se nós fôssemos tão poderosos assim, não haveriam doenças. A cura para o coronavírus já haveria, olha, há muito tempo. E nós estamos ainda nessa luta, contando não com a inteligência humana, mas com a misericórdia de Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Pedro então perguntou a Jesus: vê, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Pedro fala diretamente. Não que ele estivesse procurando alguma coisa em troca do seu discipulado,
Mas Jesus entende o que ele queria dizer, por isso Jesus não censura e responde: todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, campos, filhos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Eu quero ter como herança o céu, eu quero ter como herança a vida eterna. Vocês não querem? Levanta a mão quem quer o céu como herança, diga: eu quero. Eu quero que você de casa aí possa dizer também. Você quer vida, quer o céu como herança? Diga: eu quero, Senhor. Faça-se em mim, Senhor, como a Virgem Maria disse, segundo não mais a minha vontade, mas segundo a tua palavra. E quem quer seguir Jesus, receberá, sem dúvida alguma, este grande prêmio que Ele nos promete. Que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada, derramando em nosso coração cada vez mais os dons da humildade, da pequenez e do serviço. Somos filhos de Deus. Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. Que hoje nós possamos contemplá-lo através da nossa humanidade, através da nossa pequenez. Livra, Senhor, o nosso coração do orgulho, da arrogância, de muitas vezes acharmos que nós somos o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Livra-nos, Senhor, do orgulho e da arrogância, de nos colocarmos no trono do nosso próprio coração. Nós precisamos de Deus. Como rezar com um coração arrogante? Como pedir a Deus: Senhor, vinde socorrer-me, se no fundo eu me acho mais importante que o próprio Deus? Que o Espírito Santo faça uma obra nova hoje em nossa vida, em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.